E aí, galera? Hoje à noite faremos um passeio curioso pelas vielas sombrias dos mitos medievais, destrinchando-os e trazendo as verdades sobre eles. Então, antes de se acomodar, curta o vídeo e se inscreva. Se sua única exposição aos vikings envolve homens loiros altos, quebrando coisas com machados, enquanto gritam como se tivessem batido o dedo do pé em Valhalla, parabéns. Você já conheceu os Berserkers? Esses caras eram os Rage Quitters originais do mundo medieval. Guerreiros que, segundo as sagas nórdicas, entravam em um furor semelhante a um transe durante a batalha, imunizador ao medo e ao conceito de sutileza. Por séculos, historiadores assumiram que os Berserkers eram apenas um exagero poético. Afinal, textos antigos tendem a exagerar. Dragões, claro. Espadas mágicas, obviamente. Homens se transformando em ursos humanos no meio de uma luta? Provavelmente metafórico, certo? Bem, não exatamente. Estudos recentes e escavações arqueológicas começaram a conectar alguns pontos selvagens. Primeiro, vamos falar de moda. Várias sepulturas vikings revelam peles de animais, notadamente de urso e lobo, enterradas ao lado de guerreiros. Coincidência? Talvez. Ou talvez eles gostassem de cosplay antes mesmo de ser legal. Mas aí as coisas ficaram mais estranhas. Entra em cena os cogumelos, especificamente a Manita muscaria, o fungo de manchas vermelhas e brancas que você já viu em contos de fadas e no Mario Kart. Esse cogumelo não é apenas uma estética do Pinterest, é psicoativo. E sim, ele cresce em partes da Escandinávia. Consumi-lo não faz você apenas ver cores, pode induzir euforia, dissociação, suor, tremores e o desejo súbito de lutar com a cabra do seu vizinho. Combine isso com cânticos rítmicos, jejum e rituais pré-batalha. E você basicamente tem um tornado humano quimicamente aprimorado empunhando um machado de guerra. Imagine chegar para saquear um mosteiro e ser recebido por um homem sem camisa espumando pela boca. Relatos contemporâneos de inimigos dos vikings descrevem homens loucos, imunes a ferimentos e totalmente destemidos. Alguns estudiosos até sugerem que eles mordiam seus escudos, não para defesa, mas para controlar suas convulsões. Você sabe, coisas normais de sábado à noite. O termo berserk ainda vive em nosso vocabulário, mas naquela época era uma vantagem tática aterrorizante. Imagine tentar formar uma muralha de escudos disciplinada, enquanto um nórdico alucinógeno de pele de urso corre em sua direção como se estivesse em um clipe de heavy metal. Estratégia: encontre o caos. Assim, veio 518. O ano em que centenas de pessoas em Estrasburgo, França, decidiram combater o desespero, a fome e a doença da única maneira que conheciam: dançando. Não metaforicamente, não romanticamente, literalmente dançando até os pés sangrarem, os corações pararem e as autoridades locais considerarem se proibir música seria mais saudável do que proibir bruxas. No início foi algo pequeno. Uma mulher, Frau Trofea, entrou na rua e começou a dançar. Sem música, sem plateia. Apenas uma vibe medieval pura. Depois de algumas horas, você esperaria que alguém lhe jogasse um pão e sugerisse um cochilo. Em vez disso, as pessoas assistiram. E então se juntaram. Porque aparentemente em 1518, ver alguém dançar até o delírio significava: ei, parece divertido, eu quero também. Em poucos dias, dezenas estavam dançando, depois centenas, e não em um festival, mas no meio da rua, no calor escaldante do verão, sem comida, água ou qualquer senso de autopreservação. Teria sido uma ótima tendência no TikTok, menos as mortes em massa. O que é desconcertante é a resposta das autoridades da cidade. Em vez de, digamos, colocar os dançarinos em quarentena ou trazer médicos, eles entraram na brincadeira, literalmente. Contrataram músicos, construíram um palco, incentivaram os dançarinos a tirar isso do sistema. Isso mesmo. A cura deles para a dança compulsiva até a morte foi aumentar o grave medieval. Como você pode imaginar, isso não funcionou. Os historiadores estavam divididos por muito tempo sobre se isso era real ou apenas outra parábola piedosa de uma época em que sanguessugas eram consideradas medicina e a astrologia fazia escolhas de carreira. Mas inúmeros registros, contas da cidade, registros da igreja, cartas pessoais, todos confirmam a mesma nota de rodapé aterrorizante. As pessoas dançavam involuntariamente,
e algumas não sobreviveram. Então, o que causou isso? As principais teorias são um envenenamento por ergot, um mofo alucinógeno que cresce no centeio e pode causar convulsões, visões e escolhas de vida extremamente ruins. Ou 2, doença psicogênica em massa. Basicamente, loucura coletiva provocada por estresse, medo e falta de hobbies. Seja o que for, transformou uma cidade inteira em uma discoteca sombria por um mês inteiro. E se há uma moral aqui é esta. A Europa medieval nem sempre queimava bruxas. Às vezes, dava uma festa de dança para elas. Se tem uma coisa em que o período medieval era excelente, era transformar otimismo em tragédia, com uma eficiência impressionante. Caso em questão, a Cruzada das Crianças de 1212. Uma campanha que soa como uma sequência da Disney, mas se desenrola mais como uma sátira sombria do julgamento humano. A lenda diz mais ou menos o seguinte: um jovem pastor na França, vamos chamá-lo de Estevão porque esse era literalmente o nome dele, afirmou ter recebido uma mensagem divina de Jesus. Não apenas qualquer mensagem, mas uma que o instruía a liderar um exército pacífico de crianças para a Terra Santa, não com espadas, mas com inocência, que, como se viu, não é uma arma útil contra soldados treinados e tempestades no mar. Milhares de crianças se juntaram, porque por que você não seguiria um pastor adolescente que disse que Deus mandou ele caminhar pela Europa descalço? Pais choravam, pessoas das cidades aplaudiam, bispos piscavam lentamente. E lá foram eles atravessando montanhas, descendo rios, passando por cidades cantando hinos, passando um pouco de fome, sendo ocasionalmente presos. Era uma excursão escolar medieval, menos os monitores e com muito mais alucinações divinas. Acreditava-se por muito tempo que o mito era bem um mito, algo exagerado nos escritos dos monges para ensinar uma lição moral. Não envie seus filhos a Jerusalém sem supervisão adulta. Mas com o tempo, historiadores começaram a descobrir uma trilha de documentos, registros da igreja, decretos reais, arquivos da cidade, todos sugerindo que sim, algo realmente aconteceu e envolveu muitos pés muito jovens e muito idealistas. O que aconteceu com eles? Bem, dependendo da versão que você lê, o resultado varia de trágico a "ó Deus, por quê?". Alguns foram rejeitados nos Alpes. Outros provavelmente morreram na marcha. Outros foram enganados por comerciantes desonestos, colocados em navios e vendidos como escravos no norte da África. Não exatamente a libertação sagrada que lhes foi prometida. O Mediterrâneo não foi tanto aberto para eles quanto monetizado. Hoje, os estudiosos acreditam que o movimento não era inteiramente composto por crianças. Muitos eram provavelmente adolescentes ou camponeses pobres rotulados como pueri, a palavra latina para crianças e servos, porque claro que era. Mas a ilusão em massa, a sinceridade, o erro épico de cálculo, essa parte é real. Imagine isto. É um dia tranquilo na França do século XIV. Um porco escapa de seu cercado, morde uma criança. E os aldeões não apenas o abatem ou culpam o camponês mais próximo. Não, eles arrastam o porco para a corte, com um advogado, um juiz e um julgamento público, porque na Europa medieval, a justiça não era apenas cega. Era extremamente imaginativa. Sim, animais eram realmente levados a julgamento. Não metaforicamente, não simbolicamente, literalmente. Eles eram designados com advogados de defesa, às vezes presos, ocasionalmente excomungados. Nada diz Estado de Direito, como banir um galo da igreja por botar um ovo. O que, aliás, eles acreditavam ter sido posto pelo próprio diabo. Porque, obviamente, por séculos as pessoas pensaram que essas histórias eram apenas folclore exagerado. Certamente os escribas medievais estavam apenas sendo poéticos. Você sabe, adicionando um pouco de brilho às suas listas monótonas de impostos de grãos e cotas de peixe. Mas não. Registros judiciais, processos reais encadernados em pergaminho, foram encontrados por toda a Europa. Um caso famoso de 1386 envolveu uma porca em Falaise, França. Ela foi considerada culpada de matar uma criança e foi condenada à morte. Foi vestida com roupas humanas, desfilada pela cidade e enforcada publicamente porque simbolismo, retribuição, estranheza medieval geral. Até os insetos não estavam seguros. Em 1510, um grupo de camponeses franceses processou uma horda de gorgulhos por destruírem suas colheitas.
O tribunal nomeou um advogado para representar os insetos, presumivelmente alguém que havia irritado o juiz recentemente. Após várias audiências, o caso foi arquivado porque, bem, os insetos não apareceram. Comportamento clássico de réu. Mas aqui está a reviravolta. Isso não era insanidade aleatória. Para as mentes medievais, a justiça se aplicava a toda a criação. Animais, embora inferiores aos humanos, ainda faziam parte do universo moral de Deus. Se cometessem um crime ou fossem suspeitos de estarem em conluio com forças sombrias, enfrentavam as consequências. A Idade Média não fazia as coisas pela metade. Alguns desses julgamentos eram eclesiásticos, o que significa que a Igreja se envolveu. Outros eram seculares, com procedimentos jurídicos completos. Todos eles são agora exemplos primordiais de como os humanos podem antropomorfizar profundamente qualquer coisa, com pernas e uma atitude ruim. Nada diz tortura medieval como a donzela de ferro, aquele infame sarcófago de metal em forma de humano, forrado com espinhos por dentro, projetado para transformar hereges em queijo suíço. Você já viu em museus filmes de terror e provavelmente no caderno de esboços sombrios daquele cara no ensino médio. Só tem um problema. É uma fraude histórica completa. Sim, a donzela de ferro é um dos dispositivos de tortura mais icônicos que nunca foi realmente usado na Idade Média, e ainda assim é exibida como se fosse a ferramenta preferida de todo inquisidor mal-humorado, com um toque teatral. A verdade é que os torturadores medievais eram criativos, perturbadoramente criativos. Mas esse dispositivo em particular foi uma invenção do século XIX. Porque aparentemente a Revolução Industrial não era horrível o suficiente por conta própria. Então, de onde veio? A primeira donzela de ferro conhecida foi montada no final dos anos 1700 ou início dos 1800 na Alemanha, provavelmente por alguém que pensou: você sabe o quê? Este museu precisa de uma grande mentira espetada. A ideia era criar uma exibição convincente e horrível do que a justiça medieval poderia ter parecido se todos naquela época tivessem assistido a muitos filmes de terror. Foi um sucesso. As pessoas adoraram o espetáculo, porque nada vende tão bem quanto uma mistura mórbida de pseudo-história e imaginação sanguinária. Até os museus aderiram. Você ainda pode encontrar donzelas de ferro orgulhosamente exibidas atrás de vidro, com placas que discretamente mencionam: na verdade, esta é uma réplica da era vitoriana, de algo que inventamos completamente. Claro, as pessoas medievais usavam tortura extensivamente, criativamente e com quase nenhum departamento de RH supervisionando. Havia estiradores, esmagadores de polegares, garfos de hereges e algo chamado par de angústia, que soa como uma fruta, mas não é. Mas a donzela de ferro não está na lista. Eles estavam ocupados demais sendo horríveis, de maneiras mais práticas. Porque o mito persistiu, porque parece verdadeiro. Combina com a narrativa de uma era brutal e supersticiosa. Também é visualmente aterrorizante. Um ícone perfeito para nossos pesadelos coletivos sobre o passado. E assim, uma caixa de tortura falsa se tornou um símbolo real da crueldade medieval. Vamos esclarecer um dos mitos mais persistentes sobre a Idade Média. Não, os europeus medievais não achavam que a Terra era plana. Eles não eram esse tipo de ignorantes. Eles tinham outros problemas: peste, fome e invasões surpresa por parentes com espadas. Mas a geometria planetária básica não era um deles. Na verdade, a maioria das pessoas educadas na Idade Média sabia que a Terra era uma esfera. Monges, estudiosos e marinheiros entendiam isso. Droga! Até livros escolares do século XIII explicavam a redondeza da Terra, geralmente enquanto ameaçavam sutilmente as crianças com danação eterna se elas não memorizassem conjugações em latim. O mito de uma Idade Média que acreditava na Terra plana foi, na verdade, inventado muito mais tarde, no século XIX, quando historiadores queriam fazer o Renascimento e o Iluminismo parecerem mais legais em comparação. É mais fácil se sentir superior quando você imagina seus ancestrais navegando com mapas que se pareciam com caixas de pizza. A verdadeira cosmologia medieval veio de pensadores como Isidoro de Sevilha, Beda o Venerável e Tomás de Aquino. Pessoas com caligrafia muito pontiaguda e opiniões extremamente fortes sobre teologia,
filosofia e esferas celestiais. Eles nem sempre estavam certos, é claro, mas definitivamente não eram terraplanistas. Muitos basearam seu entendimento em Aristóteles e Ptolomeu, que, novamente, estavam todos a bordo do trem da Terra esférica. Havia até razões práticas para saber que a Terra era redonda. Navios desaparecendo no horizonte? Terra redonda. A sombra curva na Lua durante um eclipse lunar? Terra redonda. O fato de as pessoas na Espanha não poderem ver as mesmas estrelas que as pessoas no Egito? Novamente Terra redonda. A lógica medieval pode ter sido 30% revelação divina, 20% murmúrio em latim e 50% palpite aleatório, mas eles ainda acertaram essa. A confusão vem principalmente de algumas citações esparsas, tiradas totalmente do contexto, e de muita revisão do século XIX. Washington Irving, sim, o cara de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, escreveu uma biografia ficcionalizada e extremamente popular de Colombo, que exagerou o quão radical parecia sua viagem de Terra Redonda. Spoiler, não era. Imagine ser acusado de roubo em uma vila medieval, sem impressões digitais, sem filmagens, sem drama do pregoeiro da cidade. Apenas você, um padre, uma multidão de vizinhos curiosos e um caldeirão de água fervente. Porque na Idade Média, a justiça muitas vezes significava julgamento por ordalho, um processo legal que dependia menos de evidências e mais de intervenção divina e queimaduras de terceiro grau. Havia vários ordalhos populares, todos projetados para fazer você questionar suas escolhas de vida. O ordalho do ferro em brasa exigia que o acusado carregasse uma barra de ferro em brasa por alguns passos. Se sua mão sarasse bem em alguns dias, Deus claramente gostava de você. Se não, bem, desculpe, pecador. O ordalho da água fervente era ainda mais divertido. Você mergulhava a mão em uma panela de água fervente para recuperar uma pedra. Novamente, curando bem, inocente, curando como uma pizza deixada sob uma lâmpada de calor. Culpado. E então havia o ordalho da água fria, que soa mais agradável, mas não era. O acusado era amarrado e jogado em um rio. Se flutuasse, era culpado porque a água, sendo pura, o rejeitaria. Se afundasse, bem, inocente, mas também morto. O sistema tinha suas falhas. Agora as mentes modernas podem assumir que isso era apenas bobagem bárbara. E sim, um forte argumento pode ser feito. Mas, curiosamente, o julgamento por ordalho às vezes funcionava. Não por causa de milagres, mas por causa da psicologia. Muitas pessoas que sabiam que eram culpadas se recusavam a passar por isso. Confessavam antes ou resolviam as coisas de outra forma. E os padres, eles muitas vezes manipulavam os resultados discretamente. Deixavam o caldeirão esfriar um pouco. Usavam água morna. Julgavam a cura com alguma flexibilidade. Eles não eram sádicos na maioria das vezes. Apenas burocratas com vestes. Eventualmente, o julgamento por ordalho foi banido pela Igreja em 1215. Aparentemente, alguém finalmente percebeu que queimar pessoas para provar sua inocência talvez não fosse o ápice da sabedoria divina. A partir de então, a Europa lentamente mudou para sistemas legais mais racionais. Você sabe como Joias caça as bruxas e acusar seu vizinho de se associar com sapos. Robin Hood, o fora da lei de verde com flechas afiadas, maçãs do rosto mais afiadas ainda e uma bússola moral inabalável. Roubando dos ricos, dando aos pobres e de alguma forma mantendo sua túnica sem rugas, enquanto vivia em uma floresta. Parece ótimo, não é? Quase bom demais. Isso porque o Robin Hood que conhecemos, o rebelde e charmoso herói, que solta frases de efeito enquanto desvia flechas em câmera lenta, é cerca de 90% invenção literária e 10% drama fiscal medieval real. Mas aqui está a parte divertida. Alguém como Robin Hood provavelmente existiu, ou melhor, alguns. Registros dos séculos XIII e XIV mencionam homens com nomes suspeitamente parecidos com Hood. Robert Hood e variações como Robertas Hoodus, frequentemente listados como criminosos ou fugitivos. E por criminosos, queremos dizer pessoas que podem ter apenas pulado impostos, caçado um veado ou olhado de forma engraçada para o xerife local. Nenhum deles roubou bancos ou hospedou banquetes socialistas sob carvalhos. Mas eram fora da lei no sentido literal, expulsos da lei.
sobrevivendo com inteligência, arcos e uma profunda desconfiança da autoridade. Com o tempo, suas histórias se fundiram em uma lenda composta, como uma versão medieval de fanfiction. Se essa fanfiction também envolvesse muito esfaqueamento e peste, as primeiras baladas sobre Robin Hood não são exatamente amigáveis à Disney. Nas versões do século XIV, Robin é violento, de pavio curto e assustadoramente aficionado por assassinar monges. Maid Marian nem aparece até mais tarde. E Freytuck? Ele preferiria jogar você em um lago do que ouvir seus pecados. Ainda assim, a lenda evoluiu. Na época dos Tudor, Robin Hood havia se transformado em um patife alegre com um coração de ouro e valores suspeitamente modernos sobre redistribuição de riqueza. Porque nada diz Inglaterra medieval como um spin político do século XVI. Houve um Robin Hood real. Provavelmente não uma única pessoa, mas as condições que deram origem ao mito, oficiais corruptos, camponeses famintos e florestas implorando por iluminação cinematográfica, eram muito reais. Quando você ouve Cavaleiro Negro, provavelmente imagina algum cara sombrio, em uma armadura amassada, murmurando sobre vingança, enquanto relâmpagos cortam atrás dele. Basicamente um Batman medieval com higiene dental pior. Mas na história medieval real, o Cavaleiro Negro não era um vilão maligno ou um personagem sombrio de um esquete de Monty Python. Era um título real, ou pelo menos um apelido com raízes surpreendentemente respeitáveis. Cavaleiro Negro geralmente se referia a cavaleiros que usavam armadura preta, tinham um brasão de armas preto ou estavam associados à libré de cor escura de uma família nobre. Só isso. Nenhuma necromancia, nenhuma colheita de almas, nenhuma declaração dramática como você não passará. Na verdade, muitos cavaleiros negros eram apenas nobres comuns tentando coordenar seus trajes. Um dos mais famosos foi Eduardo de Woodstock, conhecido como o Príncipe Negro. Ele era um príncipe e comandante militar inglês do século XIV, amado por alguns, temido por outros e de forma alguma o tipo de cara que ficaria sentado em uma torre amaldiçoada. Ele provavelmente ganhou o apelido póstumamente, talvez devido à sua armadura preta, ou talvez por causa de seu entusiasmo por queimar cidades francesas. Os historiadores ainda debatem, principalmente em duelos acadêmicos educados. Não foi até séculos depois que o termo Cavaleiro Negro começou a acumular pontos de vilania. A literatura romântica, os romances do século XIX e o cinema inicial deram ao termo um glow-up, ou mais precisamente, um gloom down. De repente, o Cavaleiro Negro se tornou o solitário sombrio, espreitando nas margens dos torneios, moralmente ambíguo e frequentemente sem camisa por algum motivo. Mas de volta à Idade Média Real, os Cavaleiros Negros eram apenas parte da cena da moda feudal codificada por cores. Eles não juravam juramentos sombrios sob luas de sangue. Apenas queriam que suas armaduras combinassem com os estandartes de suas famílias, e talvez parecessem legais enquanto faziam isso. Algumas histórias medievais parecem ter sido escritas depois de algumas canecas de hidromel a mais. Tome, por exemplo, a história de uma cidade brilhante construída no meio de um pântano por monges, uma espécie de Veneza sagrada, mas com mais orações e menos gôndolas. Por séculos, o folclore local nas terras pantanosas inglesas falava da abadia de Crowland, uma maravilha de pedra e piedade, erguendo-se orgulhosamente em uma ilha de terra seca, cercada por um desespero pantanoso. Dizia-se que os monges construíram pontes com fé, troncos e, possivelmente, teimosia divina. Os estudiosos há muito descartavam isso como um exagero pitoresco. Afinal, quem, em seu juízo medieval sadio, construiria um mosteiro em um pântano? Bem, monges fariam isso. Escavações recentes confirmaram que a abadia de Crowland, fundada no século VIII e expandida ao longo da Idade Média, de fato surgiu da lama, completa com passarelas, caminhos elevados e sistemas de drenagem tão engenhosos que fazem a encanamento moderno corar de vergonha. Esses monges não estavam apenas rezando na névoa, estavam se engenhando através dela. Eles construíram plataformas de madeira sobre estacas cravadas profundamente na turfa. Usaram cascalho e argila para firmar as passarelas. E construíram pontes, incluindo a famosa ponte triangular que ainda sobrevive hoje. Simetria de 3 vias, baby. Você não consegue esse tipo de ambição arquitetônica
de camponeses bêbados com uma pá. Então, por que o pântano? Bem, 2 razões. Isolamento e isenções fiscais. Os mosteiros deveriam estar separados do mundo pecaminoso. Nada diz isolamento sagrado como estar cercado por mosquitos do tamanho de pombos. Além disso, terras que ninguém mais queria eram frequentemente mais baratas. Então, os monges ficaram espertos. Transformaram os pântanos em um centro de atividade espiritual e econômica, cultivando enguias, fazendo queijo e, de alguma forma, não pegando pé de trincheira todos os invernos. O resultado: um verdadeiro milagre de persistência, engenharia e leve umidade. Um que confirma que até as lendas medievais mais estranhas podem estar escondendo um pequeno naco de verdade encharcado. Ah, sim. Papa Joana, a misteriosa mulher que supostamente enganou toda a Igreja Católica, subiu na hierarquia eclesiástica, tornou-se papa e depois deu à luz dramaticamente no meio de uma procissão papal. Você sabe, seu típico terça-feira medieval. Por séculos, sua história foi sussurrada com prazer, escandaloso e depois furiosamente negada por escribas da Igreja com a energia de alguém apagando o histórico do navegador. Muitos historiadores modernos declararam isso como fofoca medieval, uma história de advertência inventada por monges que realmente não queriam mulheres perto do altar. Mas aqui está a coisa. Reavaliações recentes de textos medievais, arte e cronologias papais fizeram alguns historiadores arquearem uma sobrancelha, e não de forma sarcástica. As primeiras versões detalhadas da história de Joana aparecem em crônicas do século XIII, mas há indícios anteriores. Por exemplo, a crônica do século XI de Marianus Scotus lista um papa não nomeado entre Leão IV e Bento III, uma lacuna suspeita onde supostamente reinou a Papa Joana. Coincidência ou apenas um erro clerical medieval? O trocadilho é inevitável. Então há a estranha tradição da sedia stercoraria, um trono com um assento suspeitamente oco usado durante as entronizações papais. Alguns acreditam que foi projetado para verificar se o novo papa tinha a plumbagem sagrada apropriada. Os historiadores descartam isso como tradição simbólica. Mas sério, se seu trono tem um recurso de inspeção de gênero embutido, talvez você esteja protestando demais. Ok? A arte complica ainda mais as coisas. Alguns baralhos medievais de tarô e murais de igrejas apresentam uma figura de papa feminina. Era Joana, ou apenas a Idade Média sendo estranha novamente com simbolismo? Difícil dizer. A arte medieval não era exatamente sutil. É o mesmo gênero que colocava dragões ao lado de santos e, ocasionalmente, desenhava cavalos com pés humanos. Então, o que fazemos com Joana? Uma figura real apagada da história? Uma lenda urbana medieval? Um sonho febril protofeminista? A resposta pode estar em algum lugar no meio. Embora não haja prova definitiva de sua existência, também não há um decreto papal fumegante que a desminta. Apenas muitos historiadores da Igreja do século XIV em diante que pareciam desesperados para mudar de assunto. E se ela existiu, ela realizou o maior disfarce medieval de todos os tempos e teve a pior festa de revelação de gênero da história. O mito diz o seguinte: a razão pela qual Sexta-feira 13 é considerada azarada não tem nada a ver com sal derramado ou espelhos quebrados. Tudo remonta à dramática queda dos Cavaleiros Templários. E ao contrário da maioria das histórias assustadoras de acampamento, esta realmente tem uma base histórica, e uma espada, e um rei francês muito bravo. Vamos voltar ao dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira. Naturalmente, quando o rei Filipe IV da França decidiu que estava farto de ser pobre e um pouco ciumento de uma ordem militar religiosa secreta que tinha mais terras, mais dinheiro e, francamente, capas melhores do que ele. Com a sutileza de uma criança virando um jogo de tabuleiro, Filipe ordenou a prisão em massa dos Cavaleiros Templários. Em toda a França, centenas foram presos, torturados e acusados de crimes que variavam de cuspir na cruz a adorar uma misteriosa cabeça barbada, o que, se você já viu relíquias medievais, honestamente não é tão estranho assim. O Papa da época, Clemente V, tentou fingir surpresa, mas acabou cedendo sob pressão. E por pressão, queremos dizer Filipe respirando pesadamente em seu pescoço com um exército.
A igreja dissolveu a ordem em 1312 e o último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira em 1314. Antes de sua saída ardente, ele supostamente amaldiçoou tanto o rei quanto o papa. E adivinhe, ambos morreram dentro de um ano. Coincidência ou karma medieval? Então sim, a conexão entre Sexta-feira 13 e os Templários tem raízes históricas, embora a superstição só tenha florescido séculos depois. Mas o drama, isso é 100% certificado medieval. Os Templários não eram apenas cavaleiros. Eles eram banqueiros cruzados, proprietários de terras e pesadelos de RP ambulantes para governantes seculares. Sua queda não foi causada por heresia. Foi causada por dívida. O rei Filipe lhes devia muito dinheiro. E nada quita uma conta como algumas execuções estratégicas e uma campanha de difamação. Quando você pensa em cirurgia medieval, provavelmente imagina um homem barbudo com higiene questionável, serrando membros com uma faca de cozinha, enquanto grita, "Deus quer!", sobre um coro de fundo de agonia de pacientes e cantos gregorianos. E honestamente, isso aconteceu mais de uma vez. Mas aqui está a reviravolta. Nem toda a medicina medieval era loucura total. Algumas delas realmente funcionavam. Não, sério. Análises recentes de manuais médicos dos séculos X a XIV e restos arqueológicos mostram que os cirurgiões medievais não eram sádicos completos com um serrote e uma oração. Na verdade, eles eram surpreendentemente competentes em cuidados com feridas, trepanação e até cirurgia de catarata, com ferramentas que pareciam ter sido projetadas por um ferreiro com um orçamento apertado. Pegue a trepanação, o ato de perfurar um buraco em seu crânio para aliviar a pressão, curar dores de cabeça ou liberar aqueles demônios incômodos. Porque por que confiar em Tilenol quando você pode ventilar seu cérebro? Evidências arqueológicas mostram que os pacientes sobreviveram a esses procedimentos com taxas decentes, seus crânios mostrando sinais de cicatrização. Então não apenas uma lobotomia medieval, mas como um esforço de última hora com um bom acompanhamento. E então há os cuidados com feridas. Textos como o Trotula e o Chirurgia Magna contêm receitas que fariam um herbalista moderno chorar de alegria. Mel, um antisséptico. Vinho, um desinfetante. E ataduras de linho eram todos usados. Não exatamente penicilina, mas honestamente melhor do que a abordagem esfregue-lama e reze, frequentemente creditada à época. Até o trabalho odontológico não era tudo alicates e gritos. Alguns cirurgiões usavam fio de ouro para fixar dentes soltos. Concedido, a pasta de dente medieval era principalmente carvão e arrependimento. Mas eles tentaram. Sim, havia sanguessugas e análise de urina. E sim, se você tivesse uma pinta suspeita, alguém poderia chamar isso de sinal de bruxaria e te colocar fogo. Mas, no geral, se você evitasse a peste, ferimentos de guerra e desequilíbrios de humores, você tinha uma chance com um barbeiro cirurgião razoavelmente decente. Claro, isso não significa que os hospitais medievais eram spas de bem-estar tranquilos. Eles eram mais como mosteiros caóticos, com um orçamento de orações, um serrote de ossos e muito gritaria. Mas o mito de que toda a medicina medieval era palpite cego não é totalmente justo. Às vezes, os médicos medievais sabiam o que estavam fazendo. Outras vezes, estavam apenas improvisando com água benta e otimismo. Mas crédito onde é devido, alguns desses pacientes realmente saíram com todos os membros ainda presos. Vamos acabar com um dos mitos medievais mais teimosos. A ideia de que todos do século V ao XV andavam por aí como batatas sujas e mal cheirosas envoltas em lã. Ao contrário desse estereótipo muito pungente, muitas pessoas medievais não apenas tinham consciência da higiene pessoal, como eram francamente exigentes com isso. Escavações arqueológicas e evidências de manuscritos sugerem que banho, higiene e óleos perfumados não eram apenas comuns, mas parte da rotina semanal de uma pessoa decente. Agora eles tomavam banho 2 vezes por dia e esfoliavam com esfoliantes de damasco? Absolutamente não. Mas eles usavam sabões feitos de gordura animal e cinzas, tons terrosos. E muitas casas tinham banheiras de madeira que enchiam com água quente para um bom banho, assumindo que você tivesse um servo para carregá-la e não vivesse em um barraco com correntes de ar.
E nem comece com as termas públicas, especialmente em lugares como Paris, Londres e os califados islâmicos medievais, onde o banho compartilhado e vaporoso era tanto uma atividade social quanto uma maneira de não cheirar como queijo velho. Algumas até tinham salas separadas para homens e mulheres. E sim, às vezes ficava um pouco demais social, razão pela qual alguns líderes da igreja começaram a olhar de lado para toda a indústria das termas. Mas higiene não era apenas sobre água e sabão. As pessoas cortavam as unhas, limpavam os ouvidos e arrancavam os pelos das axilas com entusiasmo aterrorizante. Monges tinham rituais rigorosos de higiene. Nobres tinham luvas perfumadas e pós-dentais feitos de alecrim queimado e conchas esmagadas, o que provavelmente não clareava seus dentes, mas pelo menos cheirava como se você tivesse tentado. Então, como o mito de que todos eram sujos e cheiravam como cebolas fermentadas começou, provavelmente vem de um viés pós-medieval, especialmente das eras do Renascimento e do Iluminismo, onde os escritores adoravam zoar as idades das trevas para se sentirem mais bem iluminados. Adicione alguns ilustradores do século XIX, que nunca conheceram um tropo de camponês sujo que não amassem. E voilá, meme medieval fedorento desbloqueado. Para ser justo, se você fosse um servo trabalhando 14 horas em um estábulo de esterco, provavelmente não terminaria o dia cheirando a lavanda e ambição. Mas a suposição geral de que ninguém na Idade Média sabia como lavar as axilas está oficialmente desmascarada. Então sim, as pessoas medievais tomavam banho. Não diariamente, nem sempre sozinhas. Mas tomavam banho mesmo assim. Não, isso não é um esquete deletado de Monty Python. Em certas partes da Europa medieval, pessoas acusadas de crimes eram submetidas a algo chamado julgamento pelo pão consagrado ou ordalho da migalha. Para aqueles de vocês com um toque para pães ominosos, é assim que funcionava. Uma pessoa acusada, geralmente um clérigo, era trazida diante de um júri de monges solenes, provavelmente meio sonolentos. Eles então recebiam um pequeno pedaço de pão sagrado. Sim, pão abençoado e aprovado por Deus. E eram solicitados a mastigar e engolir. Parece simples, certo? Como uma comunhão com apostas altas. A reviravolta. Se o acusado engasgasse, vomitasse ou parecesse geralmente nervoso enquanto comia o pão. Bum, culpado. Não apenas você parece suspeito, culpado. Estamos falando que o próprio Deus agora está envolvido e claramente acha que você é suspeito, culpado. Esse método era baseado na crença de que o poder divino fisicamente impediria um mentiroso de engolir o corpo de Cristo. Aparentemente, a justiça celestial tinha uma linha direta para o seu esôfago. Era essencialmente um detector de mentiras medieval. Mas em vez de fios e glândulas sudoríparas, você tinha carboidratos e monges julgadores. E você achava que entrevistas de emprego eram estressantes. O que é selvagem é que isso não era comportamento marginal. Esses ordalhos eram sancionados por autoridades da igreja por séculos, especialmente na Inglaterra anglo-saxônica. Acreditava-se que a intervenção divina revelaria a verdade onde a justiça mortal falhava. E porque nada diz julgamento justo como dar um biscoito seco para um homem aterrorizado e esperar que ele não tenha refluxo ácido. Eventualmente, até a igreja percebeu que isso estava ficando um pouco ridículo. No início do século XIII, o Papa Inocêncio III, que soa como se devesse ter sido inocente, mas realmente não era, proibiu o clero de participar de ordalhos. Isso basicamente encerrou toda a operação. Sem monges, sem pão mágico, mas o fato de isso ter acontecido, totalmente real. Não era metáfora, não era sátira. Era burocracia assada. A iniciação de um novo templário não começava com fanfarra ou cerimônia pública. Começava em silêncio, nas primeiras horas da manhã, quando o mundo ainda permanecia na escuridão. Um candidato, geralmente um jovem cavaleiro de nascimento nobre, se aproximava dos portões de uma preceptoria templária, uma fortaleza monastério que era parte quartel, parte santuário sagrado. Ele chegava sem fanfarra, sem escolta e sem armas. Por costume, ele deveria vir humildemente, deixando para trás os trajes de sua antiga vida. Sua espada, seu escudo, sua armadura e até mesmo o nome de sua família significariam pouco dentro daquelas paredes. Entrar para a ordem era cortar os laços com a glória terrena.
O porteiro o admitia em um pátio ainda sombreado pela luz das tochas. O ar era espesso, com uma estranha mistura de antecipação e temor. Aqui o silêncio era imposto. Ele era proibido de falar até que lhe dirigissem a palavra. Irmãos do templo o guiavam até a capela, o coração do ritual. Ao contrário das grandes catedrais da cristandade, uma capela templária era frequentemente austera e nua. Lâmpadas tremeluzentes lançavam longas sombras através das paredes de pedra, enquanto relíquias, lascas da verdadeira cruz, ossos de santos e ícones sagrados eram arranjadas sobre o altar. O cenário foi projetado para impressionar o iniciado de que ele estava entrando em um reino onde o sagrado superava o mundano. Os irmãos reunidos em fileiras solenes, seus mantos brancos marcados com a cruz vermelha sangue. O candidato ficava sozinho diante deles, uma figura solitária sob seus olhares vigilantes. Cada movimento era deliberado, cada momento coreografado, para lembrá-lo de que ele não era mais um indivíduo, mas um servo de uma causa divina maior. Até o ar parecia pesado, preenchido com uma pergunta não dita. Ele estava realmente pronto para abandonar tudo? A luz da aurora começava a se infiltrar pelas fendas estreitas, nas paredes da capela, iluminando o altar enquanto o candidato era conduzido para a frente. Sua jornada havia começado não com batalha, mas com rendição. Diante dele não estava um inimigo, mas uma ordem que exigia devoção absoluta. Ele não estava lá para provar sua força com a espada, mas para demonstrar humildade diante de Deus e obediência ao Mestre. Este era o limiar, o último suspiro de sua antiga vida e o primeiro passo para a irmandade secreta dos Cavaleiros Templários. A primeira verdadeira prova do candidato não era de espada ou escudo, mas de seu próprio coração. Depois de ser trazido para a capela, ele ficava diante do mestre do templo, que presidia o ritual como juiz e pai. Ao redor deles, os irmãos formavam uma muralha viva de silêncio, seus olhos fixos no homem prestes a renunciar à sua vida passada. O interrogatório começava com formalidade ritual. O mestre perguntaria ao candidato se ele vinha de seu próprio livre-arbítrio, sem coerção ou engano. Isso não era mera retórica. Os templários exigiam certeza. Um homem que se juntasse contra sua vontade não podia ser confiável, e um homem que buscasse a ordem por ganho egoísta era pior do que inútil. Ele era perguntado: "Você deseja entrar na companhia dos pobres companheiros soldados de Cristo e servir a Deus todos os dias de sua vida?" As perguntas ficavam mais afiadas, projetadas para perfurar o orgulho e descobrir motivos ocultos. Ele tinha dívidas? Era casado ou vinculado por promessas a mulheres ou senhores? Tinha obrigações que entrariam em conflito com seus novos votos? Qualquer hesitação em responder poderia significar rejeição. Os templários buscavam homens desimpedidos por lealdades divididas, pois um homem dividido não podia lutar com um coração puro. Então vinham as perguntas que testavam a coragem. O mestre o alertava de que a vida à frente não seria fácil. Você não conhecerá facilidade, nem riqueza, nem luxo. Será chamado à fome, à dificuldade, e à morte a serviço de Cristo. O candidato era lembrado de que usaria uma túnica simples, comeria comida simples e entregaria quaisquer posses pessoais. Obedeceria a comandos sem hesitação, mesmo até a morte. Isso não era cavalaria romântica. Era disciplina beirando a severidade monástica. Se o candidato vacilasse, este era o momento de voltar atrás. Muitos o faziam. O ritual permitia que um homem se afastasse antes de fazer o juramento, poupando a si mesmo e a ordem de um arrependimento posterior. Mas se ele permanecesse firme, o mestre o pressionava mais uma vez. "Você ainda deseja permanecer?" Uma resposta resoluta marcava a diferença entre um mero visitante e um irmão de armas. Esse interrogatório não era feito para humilhar, mas para refinar. Despojava as ilusões e forçava o homem a confrontar o peso de sua escolha. Somente quando suas respostas satisfaziam o mestre e os irmãos reunidos é que o ritual avançava. Ele estava agora na beira de se vincular, não apenas a um exército, mas a uma causa sagrada que reivindicava sua alma tanto quanto sua espada. Uma vez que o candidato havia aprovado sua resolução por meio do interrogatório, o ritual avançava para sua fase mais sagrada, a tomada de votos. Ao contrário da cavalaria secular, que enfatizava honra, riqueza e linhagem,
Os cavaleiros templários exigiam o oposto. O iniciado era solicitado a renunciar não apenas aos prazeres terrenos, mas também ao seu próprio senso de independência. O primeiro voto era a pobreza. Diante das relíquias dos santos e da cruz, ele declarava que não possuiria nada pessoalmente. Qualquer riqueza, terra ou herança que possuísse seria entregue à ordem. A partir daquele momento, sua cama, seu manto, sua espada, até o pão que comia, pertenciam não a ele, mas a Cristo através do templo. A pobreza não era simbólica, era total. Um cavaleiro templário que outrora comandara dezenas de servos, agora dormiria em palha e compartilharia rações escassas com seus irmãos. O segundo voto era a castidade. Aqui, o candidato jurava renunciar às mulheres, ao casamento e aos confortos da vida familiar. Para muitos cavaleiros, este era o juramento mais difícil. Renunciar a herdeiros significava cortar o legado dinástico, um dever que as famílias nobres prezavam acima de tudo. No entanto, os templários exigiam isso sem hesitação. O iniciado jurava não amar nenhuma mulher em sentido carnal, devotando toda a paixão a Cristo e à Virgem Maria. Esta foi uma das razões pelas quais os rituais da ordem alimentaram suspeitas mais tarde. Em uma sociedade onde o casamento definia o papel de alguém, homens que se cortavam das mulheres eram vistos como antinaturais, talvez até perigosos. O terceiro voto era a obediência. Se a pobreza exigia a entrega de posses e a castidade exigia a entrega do desejo, a obediência exigia a entrega da vontade. O candidato jurava seguir os comandos do mestre e de seus superiores instantaneamente e sem questionar, seja no campo de batalha ou no claustro. Este voto o ligava tão firmemente quanto correntes. Sua vida não era mais sua. Se ordenado a cavalgar para a morte certa, ele iria. Se ordenado a esperar em silêncio por anos, guardando um posto remoto, ele suportaria. Juntos, esses votos despojavam um homem das três coisas mais valorizadas na cavalaria medieval: riqueza, família e independência. Mas, em troca, a ordem oferecia algo maior: pertencer a uma irmandade que alegava servir não a um senhor terreno, mas ao próprio Deus. Foi nessa rendição que o candidato deixou de ser um mero guerreiro e se tornou um templário. Com os votos proferidos, o ritual aprofundava-se em um ato físico de devoção, o beijo das relíquias sagradas. Este não era um mero gesto de piedade. Era o selo de ligação dos juramentos do candidato. Diante dele, o altar havia sido preparado com os tesouros mais sagrados que a ordem possuía: um fragmento da verdadeira cruz, ossos de santos ou um manuscrito evangélico. Acreditava-se que essas relíquias possuíam poder divino, e tocá-las ou beijá-las era convidar o próprio Deus a testemunhar a promessa. O candidato, agora ajoelhado, era guiado para a frente por dois irmãos seniores. Ele abaixava a cabeça em submissão, não ao mestre ou aos irmãos, mas aos objetos sagrados que representavam a autoridade celestial. O primeiro beijo era frequentemente sobre a cruz, uma união simbólica com o sofrimento de Cristo. Isso era feito para lembrá-lo de que a vida do cavaleiro seria de sacrifício, dificuldade e serviço, espelhando o sacrifício no Calvário. Em seguida, vinham as relíquias dos santos, homens e mulheres que haviam vivido vidas santas de resistência e fé. Ao pressionar seus lábios contra seus restos, o iniciado alinhava-se com seu legado. Era um momento de transferência, onde os vivos prometiam carregar a tocha dos mortos. Recusar o beijo teria sido impensável, mas o ato era mais do que simbólico. Na imaginação medieval, beijar uma relíquia era formar um pacto. Quebrar esse pacto colocaria em perigo a alma de alguém para a eternidade. O ritual era pesado de silêncio. Os irmãos reunidos permaneciam imóveis, seus mantos brancos imóveis, enquanto o som suave de lábios contra relíquias ecoava na capela. O candidato sabia que cada beijo não era apenas um beijo de fé, mas um beijo de ligação. A partir daquele momento, a traição não apenas o envergonharia perante os homens, mas o condenaria perante Deus. Este ato de veneração também alimentou mitos posteriores. Os de fora sussurravam que os templários beijavam relíquias em ritos secretos ou, pior,
que beijavam objetos proibidos de blasfêmia. Tais rumores, que se espalharam nos séculos posteriores, assombrariam a ordem. Mas, na verdade, este momento era profundamente ortodoxo, um selo sagrado de votos que espelhava práticas encontradas em toda a cristandade medieval. Quando a última relíquia era beijada, o iniciado não era mais simplesmente um candidato. Ele estava ligado por lábios e juramentos, amarrado a uma corrente de fé que se estendia de volta aos santos, apóstolos e ao próprio Cristo. Os votos e as relíquias haviam ligado o candidato espiritualmente, mas a ordem exigia uma exibição visível de humildade antes que ele pudesse ser totalmente acolhido. Esse momento chegou quando ele se ajoelhou diante do mestre do templo, um gesto que o transformou de cavaleiro do mundo em servo da milícia de Cristo. Na sociedade medieval, ajoelhar-se era um símbolo de lealdade, uma maneira de mostrar submissão a um senhor. Mas no ritual templário, o significado era ainda mais profundo. O candidato se ajoelhava não a um homem, mas à disciplina e à missão divina encarnada pelo mestre. O ritual era simples, mas carregado de significado. O candidato afundava sobre ambos os joelhos, cabeça abaixada, mãos pressionadas juntas como em oração. Essa postura não era um acidente. Ecoava a maneira como um vassalo jurava lealdade a um senhor feudal, mas despojada das recompensas mundanas que vinham com tal serviço. Aqui, não haveria terras, castelos ou riquezas prometidas em troca. Em vez disso, o cavaleiro estava se vinculando à pobreza, castidade, obediência e às dificuldades perpétuas da Guerra Santa. O mestre colocava as mãos sobre o candidato, selando o ato com autoridade. Então, vinham as palavras de comando, um lembrete de que, a partir daquele momento, o iniciado deveria obedecer sem hesitação. Seja a ordem para cavalgar para a batalha, para guardar uma fortaleza solitária no deserto, ou para passar anos em oração e jejum, seu dever era absoluto. A obediência não era uma questão de negociação, era total. No entanto, havia também conforto nesse ajoelhar-se. Por toda a sua severidade, a ordem era uma irmandade. O candidato não era mais um guerreiro isolado, mas parte de uma cadeia de lealdade e proteção. Ao se ajoelhar, ele sinalizava sua disposição para ser moldado, disciplinado e defendido por seus irmãos, tanto quanto estava agora obrigado a servi-los. Observadores fora da capela poderiam ver apenas um cavaleiro ajoelhado diante de outro homem. Mas dentro da ordem, este ato carregava uma dimensão mística. Ajoelhar-se era morrer para si mesmo, lançar fora o orgulho e renascer no serviço à vontade de Deus. Era o ato que quebrava a identidade mundana do cavaleiro e o recriava como um templário. Quando o mestre o erguia, ele não era mais um suplicante. Era um irmão marcado pela humildade, mas vinculado a carregar a si mesmo com a força inabalável de quem serve não a reis, mas ao reino dos céus. Depois de se ajoelhar diante do mestre, o iniciado ainda não estava completo. O ritual alcançava sua fase comunitária, sua aceitação entre os irmãos. Se os votos o haviam ligado a Deus e o ajoelhar-se o havia ligado à obediência, esta próxima etapa o tecia no tecido vivo da própria ordem. Os cavaleiros reunidos em fileiras solenes agora se tornavam testemunhas e garantidores de sua nova vida. Eles não eram espectadores silenciosos. Sua presença importava. Na luz fraca da capela, seus mantos brancos com a cruz carmesim criavam uma imagem impressionante, lembrando ao candidato da pureza exigida e do sangue que ele poderia um dia derramar. Cada irmão havia suportado o mesmo interrogatório, jurado os mesmos votos e dobrado o mesmo joelho. Ser admitido em sua companhia não era simplesmente juntar-se a um exército, era tornar-se parte de uma família espiritual. Neste ponto, o mestre se voltava para a assembleia e perguntava se algum irmão tinha razão para se opor ao novo iniciado. Era um momento dramático, cheio de tensão. Se alguém soubesse de um pecado oculto, um juramento não resolvido ou um ato desonroso do passado do candidato, era obrigado a falar. O silêncio era concordância. Significava que o homem era aceito como puro o suficiente para o templo. O peso da aprovação coletiva era imenso. A aceitação não era apenas pelo mestre,
mas por toda a irmandade. Uma vez que nenhuma objeção era levantada, o mestre declarava o candidato um templário. Nesta pronúncia, a atmosfera mudava. Os irmãos, que até então permaneceram rígidos e distantes, agora o acolhiam com um gesto de fraternidade. Alguns rituais mencionam o beijo da paz, onde cada cavaleiro cumprimentava o novo irmão com um beijo na bochecha, um sinal de parentesco espiritual. Outros descrevem um abraço simbólico, trazendo o iniciado fisicamente para o rebanho. Este momento de aceitação carregava enorme significado. O cavaleiro não estava mais sozinho. Não era mais um guerreiro errante, com apenas sua espada por companhia. Ele havia ganhado centenas de irmãos que lutariam, rezariam, comeriam e até morreriam ao seu lado. No entanto, o sigilo em torno desses ritos, especialmente o beijo da paz, alimentou rumores posteriores de que os templários abrigavam práticas estranhas, até heréticas. Os de fora, excluídos da capela, imaginavam juramentos sinistros e atos blasfemos, mas para os próprios irmãos era simplesmente a confirmação sagrada de pertencimento, um sinal visível de que o candidato havia passado da solidão para a companhia eterna do templo. A culminação da iniciação foi marcada por uma transformação, tão simples, mas tão profunda, que se tornou o símbolo mais duradouro do cavaleiro templário, a investidura com o manto branco. Para um cavaleiro medieval, a roupa nunca era apenas tecido. Declarava posição, riqueza e lealdade. Ser despido de uma vestimenta e receber outra era abandonar uma velha identidade e assumir uma nova. O candidato, ainda ajoelhado, era trazido novamente diante do altar. Um irmão sênior avançava carregando o manto. Um manto branco simples marcado com a cruz carmesim. Sua simplicidade contrastava fortemente com as túnicas ricas e heráldica colorida que a maioria dos cavaleiros usava. Enquanto outros guerreiros adornavam-se com brasões familiares e bordados dourados, o manto templário declarava humildade, pureza e devoção absoluta. A cruz vermelha costurada sobre o coração não era decoração, mas um lembrete. Sangue poderia ser exigido, e o sacrifício era inevitável. O mestre falava enquanto a vestimenta era colocada sobre os ombros do iniciado. Ele explicava que a brancura simbolizava castidade e limpeza espiritual, enquanto a cruz era tanto fardo quanto bênção. Usar o manto era proclamar perante todos os homens que ele havia renunciado ao mundo. Onde quer que viajasse, de Paris a Jerusalém, das estradas poeirentas aos tribunais reais, seu manto o anunciava como um templário, vinculado por votos que o separavam. Esta investidura era frequentemente acompanhada por advertências. O mestre lembrava ao novo cavaleiro que, se ele alguma vez traísse seus votos, o manto se tornaria uma maldição, e não uma bênção. Desgraçar a cruz era convidar a danação eterna. A vestimenta, uma vez concedida, não era apenas roupa, mas um sinal de casamento espiritual com a ordem. Não podia ser usada levianamente. A capela caía em reverência silenciosa, enquanto o iniciado se levantava, agora envolto em branco e vermelho. Pela primeira vez, ele se erguia visivelmente como um cavaleiro templário. Os irmãos reunidos viam não um candidato, mas um irmão, vestido com as mesmas cores que eles próprios carregavam. O momento carregava tanto orgulho quanto temor. Orgulho porque o novo cavaleiro havia entrado em uma das ordens mais poderosas da cristandade. Temor porque, a partir daquele dia, cada passo, cada batalha, cada oração e cada respiração seriam vividos sob a sombra daquela cruz vermelha. O manto era glória e fardo entrelaçados. Nenhuma iniciação estava completa sem uma refeição. Não um banquete extravagante, mas uma mesa comunitária, onde o novo cavaleiro se sentava entre seus irmãos pela primeira vez. Na sociedade medieval, comer juntos era mais do que sustento. Era uma declaração de parentesco. Para os templários cujas vidas eram regidas pela disciplina, a refeição compartilhada carregava um peso simbólico profundo. O banquete era modesto, refletindo o voto de pobreza. Não havia taças douradas, pratos extravagantes escorrendo de especiarias, nem músicos para fornecer entretenimento. Em vez disso, os cavaleiros sentavam-se ombro a ombro em longas mesas de madeira, comendo alimentos simples. Pão, caldo, feijões, talvez carne assada, se disponível. Cada porção era medida, e o excesso era proibido. O silêncio da cerimônia anterior
dava lugar a orações murmuradas e conversas tranquilas, o ritmo constante de colheres contra tigelas. Para o novo iniciado, este era o primeiro teste de pertencimento. Ele não era mais um estranho diante da ordem, mas um irmão à sua mesa. Ao comer a mesma comida, beber o mesmo vinho aguado e seguir as mesmas regras, ele entrava totalmente no ritmo da vida templária. Aqui não havia nobres ou camponeses, nem filhos de senhores ou plebeus, apenas irmãos vinculados por votos. A igualdade da mesa era uma das maiores forças da ordem. O mestre ou oficiais senhores frequentemente usavam este momento para lembrar ao iniciado das regras que governavam as refeições. A conversa era limitada e focada, muitas vezes girando em torno das escrituras, disciplina ou assuntos práticos da campanha. O excesso era proibido. Até gestos de ganância, como alcançar rapidamente a comida, podiam trazer repreensão. A própria refeição era uma continuação dos votos. Simplicidade, obediência e humildade encenadas no ato de comer. Este banquete também tinha uma camada espiritual. Partilhar o pão juntos era ecoar a última ceia, a companhia de Cristo e seus discípulos. Assim como os cavaleiros haviam jurado votos diante de relíquias, agora confirmavam sua união através da sustentação compartilhada. O iniciado, provando o pão e o vinho simples, sabia que estava vinculado a esses homens não apenas na batalha, mas na vida diária, na fome e na oração. Quando a refeição terminava, o novo cavaleiro havia cruzado totalmente o limiar. Ele havia sido questionado, testado, ligado por juramentos e agora nutrido pela mesma comida que seus irmãos. O que restava era a bênção final, o selamento de seu lugar no exército espiritual do templo. A última etapa da iniciação era ao mesmo tempo solene e edificante, a bênção final que selava o cavaleiro na irmandade eterna. Tudo o que havia vindo antes, o interrogatório, os votos, o ajoelhar-se, as relíquias, o manto e a refeição, levava a este ato culminante. Agora, diante de Deus e de seus irmãos, o iniciado era consagrado como um templário pleno. A capela ficava novamente em silêncio. O mestre ficava diante do novo cavaleiro, erguendo as mãos em bênção. Palavras de oração eram pronunciadas, invocando Cristo, a Virgem Maria e os santos, como testemunhas dos votos recém-tomados. Esta bênção não era simbólica, mas vinculante. Acreditava-se que o iniciado estava espiritualmente marcado, separado do resto da cristandade. Não mais um cavaleiro livre do mundo, ele era agora um soldado de Cristo, jurado a defender a fé até a morte. Alguns relatos sugerem que a bênção também carregava um aviso. O mestre lembrava ao novo irmão que quebrar seus votos era trair não apenas a ordem, mas o próprio Deus. Destruição, tanto desgraça terrena quanto punição eterna, aguardavam aqueles que vacilassem. Era um lembrete sóbrio de que esta irmandade não era algo a ser entrado levianamente. Uma vez vinculado, não havia liberação, apenas vida em serviço ou morte em desgraça. Após a bênção, os irmãos juntos recitavam orações, cercando o novo cavaleiro em um coro de cantos em latim. O efeito era avassalador. O som de vozes ecoando contra paredes de pedra, uma onda de devoção que o arrastava para o ritmo da ordem. Para o iniciado, era tanto uma despedida da vida, que ele havia deixado para trás, quanto uma boas-vindas a algo eterno. Por fim, o mestre o declarava um irmão do templo. Um murmúrio de aprovação percorria as fileiras. Os cavaleiros se aproximavam, oferecendo o beijo da paz ou o aperto de mãos, pequenos gestos que carregavam enorme peso. Com estes, ele não era mais um estranho, mas um deles vinculado a lutar, rezar e morrer ao lado deles. Quando ele saía da capela, vestido de branco, portando a cruz vermelha, o mundo veria apenas um cavaleiro, mas dentro da ordem ele era algo maior. Um homem transformado, consagrado e para sempre vinculado por votos de lealdade, sacrifício e fé. Sua vida não era mais sua, pertencia ao templo e a Deus. Nas ruas movimentadas de Pompeia, onde mercadores anunciavam suas mercadorias e carrinhos chacoalhavam sobre estradas de pedra, erguia-se um edifício diferente de todos os outros, o Lupanar, o bordel mais notório da cidade. Para o visitante casual, Pompeia poderia parecer uma cidade romana modelo, com seu fórum, templos e banhos públicos. Mas tecido nesse mesmo tecido da vida cotidiana estava o comércio aberto do sexo. Não escondido,
não sussurrado, mas exibido com a mesma praticidade do pão ou do vinho. O lupanar era o centro dessa atividade, uma instituição tão parte da economia de Pompeia quanto seus mercados. O próprio nome lupanar revela como os romanos viam sua função. Derivado da palavra latina lupa, que significa loba, era um termo coloquial para prostituta. Assim como um lobo percorre o deserto, essas mulheres eram imaginadas perambulando em busca de clientes. No entanto, na realidade, eram os clientes que perambulavam pela cidade, seguindo símbolos fálicos esculpidos em pedras de pavimentação e paredes que literalmente apontavam o caminho para as portas do bordel. Para um homem romano, seja soldado, marinheiro ou mercador, havia pouco sigilo em tais buscas. Pompeia exibia sua sexualidade abertamente, e o lupanar não fazia nenhuma tentativa de esconder seu propósito. Do lado de fora, o prédio era comum, misturando-se com as outras estruturas de pedra ao redor. Mas ao passar por sua entrada estreita, você entrava em um mundo diferente. O ar era pesado com o cheiro de lamparinas a óleo, vinho barato e corpos pressionados em pequenos quartos abafados. As vozes dos clientes negociando, o riso das mulheres treinadas para seduzir e os grafites rabiscados de visitantes passados testemunhavam que este não era um lugar de uso passageiro. Era um centro social, uma parada regular no ritmo diário dos homens romanos, ao contrário dos templos, que prometiam êxtase divino, ou das tavernas, que prometiam fuga e bebida. O lupanar prometia satisfação física imediata. Era em muitos aspectos o teatro do desejo, onde a performance nunca parava. Alguns vinham em grupos, outros sozinhos, mas todos encontravam a mesma eficiência brusca. Camas de pedra, colchões de palha e paredes pintadas que anunciavam o que podia ser comprado. Entrar no lupanar não era sair da vida romana, mas entrar diretamente nela. Aqui, neste prédio estreito e escuro, podia-se vislumbrar a interseção crua de economia, desejo e costume social, o lado de Pompeia que a cinza do Vesúvio preservaria para a eternidade. Do lado de fora, o lupanar parecia qualquer outro prédio de pedra em Pompeia, sua fachada misturando-se com tavernas, lojas e casas. Mas uma vez dentro, sua arquitetura revelava um propósito singular: eficiência a serviço do desejo. Ao contrário das vilas romanas luxuosas, decoradas com mosaicos e átrios abertos para o céu, este bordel era construído com corredores estreitos, câmaras apertadas e uma intimidade escura que deixava pouco espaço para demora. O prédio em si tinha 2 andares. O térreo abrigava 5 pequenos quartos, cada um com uma cama embutida de pedra. Eram pouco mais do que cubículos, sem janelas, sem ar e escassamente mobiliados. Um colchão fino, recheado com palha ou pano, era colocado sobre a plataforma de pedra, muitas vezes coberto com um cobertor áspero. Conforto não era o objetivo. Durabilidade era. A pedra garantia que as camas pudessem suportar uso constante sem rachar ou desabar, enquanto a palha podia ser facilmente substituída quando suja. Para o homem pompeano médio, isso era suficiente. Sexo era uma transação, não um romance. Uma escada levava ao 2º andar, onde a atmosfera era ligeiramente diferente. Os quartos lá em cima eram maiores, mais claros e frequentemente reservados para clientes mais ricos. Aqui os visitantes podiam encontrar camas de madeira, coberturas mais macias ou um toque de privacidade ausente no térreo. Aqueles que podiam pagar mais buscavam não apenas prazer, mas também conforto, e a arquitetura refletia essa hierarquia de experiência. No centro do bordel havia uma pequena escada de pedra, a artéria que conectava ricos e pobres, andares superiores e inferiores, encontros fugazes e indulgências mais longas. As próprias paredes serviam a um papel em guiar os clientes. Esculturas fálicas apontavam para os quartos quase como setas, garantindo que até estranhos pudessem navegar pelo prédio. O bordel era prático, mas também simbólico. Os quartos apertados do térreo representavam o lado cru e despojado da sexualidade romana, rápida, transacional e acessível a todos. Os quartos superiores refletiam a estratificação da sociedade romana, onde a riqueza ainda podia comprar luxo mesmo na busca pelo desejo. Juntos eles formavam um microcosmo da vida pompeana. Divisões de classe, realidades econômicas e desejo humano,
todos comprimidos em uma única estrutura. Andar por seus corredores era entrar em uma máquina construída para um único propósito. Cada canto do lupanar, desde o eco dos passos nos pisos de pedra até o brilho das lamparinas de óleo contra paredes afrescadas, lembrava ao visitante que este não era um lar ou um templo, mas um mercado de carne. Talvez o recurso mais impressionante do lupanar, e aquele que fascinou historiadores e turistas por igual, sejam os afrescos eróticos pintados acima das portas de seus pequenos quartos. Essas imagens não eram decorações abstratas ou insinuações veladas. Eram representações explícitas e coloridas de atos sexuais, preservadas notavelmente bem sob a cinza do Monte Vesúvio. Entrar no bordel era ser confrontado por um catálogo literal de desejo, um menu visual que guiava o cliente em suas escolhas. Em uma cidade onde as taxas de alfabetização eram limitadas, especialmente entre escravos, estrangeiros e visitantes de classes mais baixas, essas pinturas eram práticas. Um viajante que não falasse latim ou um cliente que não conseguisse ler ainda podia apontar para a imagem que correspondia à sua preferência. Cada afresco retratava casais em diferentes posições ou cenários, deixando pouco espaço para modéstia ou ambiguidade. Os romanos não envolviam a sexualidade em eufemismos aqui. Eles a exibiam com a mesma clareza objetiva de um padeiro exibindo pães. A colocação desses afrescos também carregava peso simbólico. Eles eram posicionados acima da porta de cada quarto, quase como letreiros em uma loja. Alguns estudiosos argumentam que funcionavam como anúncios para o que poderia estar disponível dentro, enquanto outros acreditam que eram ilustrações mais gerais destinadas a inspirar excitação. De qualquer forma, o efeito era inconfundível. As próprias paredes tornavam-se vendedores, guiando o olho e a imaginação. A arte era crua pelos padrões das vilas romanas, que frequentemente ostentavam afrescos mitológicos refinados. Mas o que as imagens do lupanar careciam em polimento, compensavam em clareza. As linhas ousadas, corpos exagerados e poses desenvergonhadas transmitiam exatamente o que estava em oferta. Que, ao contrário do erotismo sutil encontrado em casas de elite, esses afrescos eram desavergonhadamente transacionais. Existiam para facilitar os negócios. Curiosamente, esses menus também podem ter funcionado como uma forma de regulamentação. Ao exibir uma gama de atos abertamente, o bordel padronizava as expectativas, garantindo que tanto o cliente quanto a prostituta entendessem os termos. Essa eficiência reduzia disputas, assim como uma taverna que posta preços para vinho. Para os arqueólogos, os afrescos são mais do que titilação. Eles fornecem uma visão rara da economia sexual de Pompeia, revelando não apenas as práticas, mas também as atitudes de uma sociedade onde o desejo era mercantilizado. Eles nos lembram que o lupanar não era um covil escondido de vergonha, mas um mercado de prazer abertamente anunciado, onde as paredes falavam mais alto do que as palavras. Por trás das paredes pintadas e das camas de pedra do lupanar estavam as próprias mulheres, as figuras centrais do comércio sexual de Pompeia. Suas vidas eram duras, seu trabalho implacável e seu status quase sempre marginalizado. Ao contrário das cortesãs da história europeia posterior, as prostitutas de Pompeia raramente eram mulheres livres que escolhiam essa profissão. A maioria eram escravas compradas ou capturadas de províncias distantes, trazidas para a cidade como mercadorias, da mesma forma que grãos, vinho ou azeite de oliva. As mulheres do lupanar vinham de todo o Império Romano, Gália, Grécia, Síria, norte da África. Suas origens estrangeiras eram às vezes anunciadas como atrações exóticas, apelando para clientes que desejavam novidade. Essas mulheres frequentemente tinham suas identidades retiradas, recebendo nomes romanizados simples como Fortunata, a Fortunada, ou Prima, a Primeira. Tais nomes as reduziam a funções, catalogadas como itens em uma banca de mercado. Sua existência diária era árdua. Da manhã até tarde da noite, elas trabalhavam em pequenos quartos abafados, muitas vezes atendendo múltiplos clientes em sucessão. O pagamento era coletado rapidamente, geralmente uma única moeda, às vezes o equivalente a um pão. As mulheres quase nada guardavam para si. Os ganhos eram reivindicados pelo dono do bordel.
Mesmo seus corpos não eram verdadeiramente seus, sujeitos às demandas de estranhos e às regras do estabelecimento. No entanto, dentro dessa realidade sombria, traços de individualidade sobrevivem. Grafites rabiscados nas paredes do lupanar preservam fragmentos das vozes das mulheres. Bravatas, nomes e até comentários brincalhões deixados para futuros clientes lerem. Algumas inscrições revelam orgulho em habilidade, outras amargura por exploração. Esses fragmentos nos lembram que as mulheres não eram commodities sem rosto, mas seres humanos com espírito, frustração e resiliência. O estigma que elas carregavam era imenso. A sociedade romana tolerava a prostituição, mas não a honrava. As prostitutas eram legalmente classificadas como infames, um status que as privava de muitos direitos. Elas não podiam se casar com cidadãos respeitáveis, herdar propriedades ou participar plenamente da vida cívica. O bordel lhes dava visibilidade, mas não dignidade. Ainda assim, essas mulheres eram essenciais para a economia e o tecido social de Pompeia. Elas forneciam um serviço abertamente demandado por homens de todas as classes, de escravos a senadores. E embora seus nomes tenham sido amplamente perdidos para a história, a cinza do Vesúvio preservou os traços de seu trabalho, suas vozes e sua resistência silenciosa dentro dos quartos estreitos do lupanar. Se as mulheres do lupanar eram sua força de trabalho, os clientes eram seu sangue vital. Para entender o bordel de Pompeia, é preciso entender os homens que enchiam seus quartos. Ao contrário da suposição de que a prostituição era o prazer apenas dos pobres ou desesperados, a clientela do lupanar abrangia todas as camadas da sociedade romana. De escravos com uma única moeda na mão, a mercadores recém-chegados de viagens comerciais, de soldados estacionados nas proximidades a elites locais buscando anonimato, todos passavam por sua porta estreita. A acessibilidade dos serviços tornava o bordel acessível a quase todos. Uma visita podia custar tão pouco quanto um único as, aproximadamente o preço de um pão. Isso significava que até mesmo o trabalhador mais humilde podia comprar um momento de prazer. Para clientes mais ricos, os quartos do andar superior ofereciam mais conforto, uma cama mais macia e talvez a ilusão de exclusividade. No entanto, o ato em si permanecia o mesmo, rápido, transacional, despojado de romance. Grafites rabiscados nas paredes revelam não apenas a presença de clientes, mas também suas personalidades. Alguns orgulhosamente registravam suas visitas. Diverti-me muito aqui com Fortunata. Outros deixavam bravatas cruas de sua virilidade, transformando as paredes em um livro-razão do ego masculino. Algumas inscrições até elogiam ou zombam das mulheres pelo nome. Essas escritas casuais mais permanentes pintam um quadro vívido de como as visitas ao bordel eram normalizadas na vida pompeana. Para os homens romanos, havia pouco estigma em visitar uma prostituta. Homens casados frequentemente buscavam o lupanar sem vergonha, mesmo enquanto esperavam fidelidade absoluta de suas esposas. A fidelidade era esperada das esposas, não dos maridos. A lei e o costume romanos viam o sexo com prostitutas como aceitável, até prático. Fornecia uma saída, que aos olhos de muitos protegia as mulheres respeitáveis dos apetites masculinos. Assim, o bordel tornou-se não apenas um lugar de prazer, mas também uma instituição que reforçava os padrões duplos da moralidade romana. Ao mesmo tempo, o lupanar oferecia mais do que apenas alívio físico. Era também um espaço social, um lugar onde os homens podiam beber, se gabar e gravar seus nomes na eternidade. Funcionava como parte taverna, parte clube e parte palco para performances de masculinidade. Em um mundo onde status e reputação definiam a identidade, deixar uma marca nas paredes do bordel era para alguns homens tão importante quanto deixar uma no campo de batalha. Os clientes do lupanar não eram uma subcultura escondida. Eles eram a própria Pompeia, os comerciantes, soldados e cidadãos que faziam a cidade prosperar e que não viam contradição entre dever cívico e indulgência noturna. Se os afrescos do lupanar eram os anúncios oficiais, os grafites esculpidos e rabiscados em suas paredes eram os comentários não oficiais. Um coro de vozes ecoando através do tempo. Poucos edifícios antigos oferecem um vislumbre tão íntimo da vida cotidiana quanto este bordel,
onde as paredes se tornaram uma tela para humor, orgulho, desejo e frustração. Visitantes deixaram para trás bravatas cruas de suas conquistas. Comi muitas garotas aqui. Outra, mais específica, nomeia a prostituta. Diverti-me com Fortunata por uma moeda. Esses grafites confundem a linha entre gabar-se casualmente e avaliações de clientes, nos dando um raro senso de como os homens falavam de suas experiências com honestidade não filtrada. Alguns comentários até elogiam ou criticam as habilidades das mulheres, tornando as paredes do lupanar uma das primeiras formas de sistemas públicos de avaliação. Mas nem todos os grafites vieram de clientes. Algumas das próprias mulheres inscreveram seus nomes ou breves declarações, recuperando uma voz em um lugar onde suas vidas eram de outra forma controladas. Esses rabiscos frequentemente revelam orgulho, sagacidade ou desafio. Uma mulher gravou seu nome ao lado de um coração, um lembrete de que mesmo nas condições mais duras, a individualidade não podia ser apagada. Para os arqueólogos, essas marcas são inestimáveis, transformando trabalhadoras sem rosto em seres humanos reais que riram, amaram e resistiram. Outros grafites revelam a mistura social do bordel. Soldados rabiscavam desenhos cruas de escudos ou símbolos fálicos. Mercadores registravam nomes e viajantes gravavam piadas em escritas estrangeiras. O bordel tornou-se não apenas um local de sexo, mas um ponto de encontro cultural. Um caldeirão de línguas e classes unidas por um apetite comum. Curiosamente, algumas inscrições desviavam-se para o filosófico. Uma diz: chorem, meninas. Meu pênis abandonou vocês. Agora ele persegue os traseiros dos homens. Humor cru, talvez, mas também uma declaração lúdica de identidade em uma sociedade que tolerava uma ampla gama de expressão sexual. Essas paredes capturaram tudo: bravatas, zombarias, sagacidade e até vislumbres de vulnerabilidade. Os grafites do lupanar são mais do que rabiscos vulgares. São um arquivo vivo da humanidade de Pompeia. Vozes de homens e mulheres que nunca esperavam ser lembrados. Ao contrário dos afrescos polidos destinados a seduzir o olho, os grafites falavam a linguagem crua da rua. Hoje eles nos lembram que as pessoas antigas não eram estátuas ou mitos, mas seres humanos de carne e osso que deixaram suas marcas, literalmente, para a história encontrar. O lupanar não era apenas uma casa de prazer. Era um negócio firmemente entrelaçado na economia urbana de Pompeia. Em uma cidade repleta de mercadores, marinheiros e viajantes, o bordel operava com o mesmo pragmatismo de uma padaria ou taverna. Seu sucesso dependia de acessibilidade, preços acessíveis e um fluxo constante de clientes. E como qualquer empresa bem administrada, atendia tanto ao homem comum quanto à elite rica. Os preços eram surpreendentemente baixos. Inscrições sugerem que uma visita podia custar tão pouco quanto um as e o preço de um pão. Por uma única moeda, um soldado ou trabalhador podia garantir alguns momentos em um dos cubículos do térreo. Os quartos do andar superior, reservados para clientes mais ricos, cobravam taxas mais altas. Aqui o conforto podia ser comprado. Camas de madeira em vez de pedra, cobertores mais macios, talvez mais privacidade. No entanto, mesmo nesses quartos, o encontro permanecia transacional, despojado de sentimento. O dinheiro coletado não ficava com as mulheres. A maioria delas eram escravas, e seus ganhos iam diretamente para o dono do bordel, que poderia ser um cidadão pompiano rico administrando vários negócios. Em alguns casos, mulheres libertas podiam trabalhar de forma independente, pagando uma parte de seus lucros ao gerente. Mas para a maioria, o lupanar era simplesmente outra engrenagem na maquinaria da escravidão romana. Seus corpos eram uma mercadoria, seu trabalho um fluxo de lucro. A escala do negócio era considerável. Com 10 quartos, tráfego constante e preços baixos, o bordel podia atender dezenas de clientes diariamente. Multiplique isso por semanas, meses e anos, e o lupanar se torna não apenas um prédio, mas um motor de renda constante. Para a economia de Pompeia, já impulsionada por comércio e turismo, a indústria do sexo fornecia uma camada adicional de comércio que poucos consideravam escandalosa. Além do dinheiro, o lupanar também apoiava negócios secundários.
Tavernas próximas vendiam vinho para soltar línguas e bolsos. Vendedores ofereciam comida para homens que saíam do bordel. Até os grafites esculpidos em suas paredes tinham um ângulo econômico. Nomes de prostitutas tornaram-se marcas. Clientes recorrentes funcionavam como marketing boca a boca. E os afrescos atuavam como publicidade permanente. Em suma, o lupanar era um centro comercial disfarçado de bordel. Suas paredes revelam um mundo onde o sexo não era tabu, mas comércio, onde o desejo era monetizado com eficiência brutal. A economia de Pompeia prosperava com pão, vinho, azeite de oliva e carne. Aos olhos modernos, a abertura do lupanar parece surpreendente. Mas na sociedade romana, a prostituição ocupava um lugar curioso, tanto tolerada quanto estigmatizada. Era legal, tributada e integrada à vida da cidade. No entanto, as mulheres que trabalhavam lá eram rotuladas como infames, desonradas e excluídas da sociedade respeitável. Este paradoxo definia o bordel, um lugar que muitos homens usavam sem vergonha, mas que carregava um profundo estigma social para aqueles dentro dele. Para os homens romanos, visitar uma prostituta não era uma falha moral. Maridos podiam entrar no lupanar sem desgraça, mesmo enquanto esperavam fidelidade absoluta de suas esposas. O dever de uma esposa era proteger a linhagem e a propriedade, enquanto as excursões de seu marido aos bordéis eram consideradas uma saída aceitável. Os padrões duplos eram construídos na lei e no costume romanos. O ato não era sobre amor, mas controle. Os apetites dos homens eram legitimados, enquanto a sexualidade das mulheres era rigidamente policiada. As prostitutas, no entanto, carregavam todo o peso do estigma. Como infames, eram privadas de direitos. Não podiam se casar com cidadãos respeitáveis, testemunhar em tribunal ou herdar riqueza. Seus corpos eram propriedade pública aos olhos da lei. Mesmo mulheres libertas que entravam no comércio voluntariamente permaneciam socialmente manchadas, incapazes de ascender à respeitabilidade. Ser marcada como prostituta era ser permanentemente rotulada, independentemente de riqueza ou idade. No entanto, a sociedade não podia funcionar sem elas. Moralistas como Sêneca e filósofos como Cícero reconheciam que a prostituição mantinha a ordem social, fornecendo uma saída sancionada para o desejo masculino. O próprio Augusto regulamentou o comércio, exigindo que as prostitutas se registrassem junto às autoridades. Assim, Roma institucionalizou o que também desprezava, tecendo bordéis no próprio tecido de suas cidades. O estigma estendia-se ao próprio espaço. O lupanar estava localizado não nos distritos de elite de Pompeia, mas em um bairro de classe trabalhadora, perto de tavernas e lojas. Mulheres respeitáveis não passariam por seu limiar, nem famílias nobres reconheceriam abertamente sua existência. No entanto, seus clientes vinham de todos os estratos. O prédio era ao mesmo tempo central e marginal, um paradoxo esculpido em pedra. Essa tensão entre tolerância e vergonha é o que torna o lupanar tão revelador. Não era escondido nem celebrado, mas aceito como uma parte necessária, até útil, da vida romana. O bordel encarnava as contradições da moralidade romana. Desejo e disciplina, aceitação e condenação, entrelaçados em uma cidade que vivia confortavelmente com ambos. Quando o Monte Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C., fez mais do que destruir Pompeia. Preservou-a. O lupanar, como o resto da cidade, foi envolto sob camadas de cinza e pedra pomes, selando dentro de suas paredes uma fotografia instantânea da vida romana, que poderia ter desaparecido. Ao contrário de Roma, onde séculos de reconstrução apagaram grande parte do passado, Pompeia permaneceu congelada em um instante, oferecendo aos arqueólogos uma cápsula do tempo incomparável. A sobrevivência do lupanar é extraordinária. As camas de pedra ainda estão em seus cubículos apertados, desgastadas por incontáveis encontros. Os afrescos eróticos permanecem vívidos, suas cores protegidas pela cinza vulcânica, suas cenas de desejo chocantemente diretas para os espectadores modernos. Grafites cobrem as paredes, exatamente como estavam há quase 2000 anos, preservando as bravatas casuais de clientes e os nomes de mulheres cujas vidas seriam de outra forma esquecidas. Cada arranhão, cada desenho cru, cada palavra vangloriosa,
tornou-se imortal no momento em que o Vesúvio entrou em erupção. Para os historiadores, o lupanar é mais do que uma curiosidade. É evidência de como abertamente os romanos integravam a sexualidade em seu mundo urbano. O bordel não era uma exceção, mas uma instituição, legal, regulamentada e normalizada. Sua preservação nos obriga a confrontar a realidade da vida romana. Não através de mito ou literatura idealizada, mas através dos restos crus e não polidos de transações diárias. O legado do lupanar também reside em suas contradições. Ele revela uma sociedade que mercantilizava corpos humanos, enquanto celebrava a liberdade sexual, que permitia aos homens se entregarem sem vergonha enquanto condenava as mulheres a vidas de estigma. Desafia noções modernas de moralidade, forçando-nos a fazer perguntas desconfortáveis sobre poder, exploração e desejo nas sociedades antigas. Hoje, os visitantes de Pompeia frequentemente fazem do lupanar uma de suas primeiras paradas, atraídos pela curiosidade e pela promessa de escândalo. No entanto, aqueles quartos estreitos de pedra não são meras relíquias sensacionalistas. São memoriais para vidas vividas nas sombras. Mulheres que trabalharam sem reconhecimento, homens que gravaram seus nomes na eternidade, e uma cidade que não via contradição em misturar comércio com desejo. O lupanar perdura como o edifício mais infame de Pompeia, um lugar onde economia, desejo e fragilidade humana colidiram. Preservado pela catástrofe, ele fala através dos milênios, lembrando-nos de que, abaixo da grandeza de Roma, jazia a verdade despojada de seu povo, faminto, falho, apaixonado e profundamente humano. Em Esparta, o casamento nunca foi sobre romance, noites à luz de velas ou votos ternos. Era, antes de tudo, um dever para com o Estado. Uma obrigação envolta em ritual, projetada para servir à demanda implacável da cidade por força. Ao contrário de Atenas, onde os casamentos centravam-se em alianças familiares e na gestão de lares, Esparta tinha uma prioridade clara: a produção de crianças fortes que se tornariam soldados destemidos e mães resilientes. O sistema espartano era único no mundo grego antigo. Todas as instituições, da educação à religião, eram voltadas para sustentar uma potência militar. Os homens passavam a maior parte de suas vidas no agogê, o rigoroso programa de treinamento que os moldava em guerreiros. As mulheres eram esperadas para ser igualmente resilientes, treinadas em exercícios físicos para que pudessem gerar filhos saudáveis. Dentro desse quadro, o casamento não era um arranjo privado, mas uma responsabilidade cívica. A união de um casal era vista através da lente do que poderia contribuir para os futuros exércitos de Esparta. Essa mentalidade moldava todos os aspectos de seus costumes. Para os espartanos, um casamento era menos sobre alegria e mais sobre eficiência. O Estado intervindo pesadamente, garantindo que as uniões não fossem baseadas em capricho, mas em considerações práticas, idade, força e fertilidade. Até os mitos sobre casamentos espartanos reforçam essa ética utilitária. A ideia de que duas pessoas poderiam se casar por afeição ou preferência pessoal era vista como fraca, até perigosa. O amor poderia distrair um guerreiro de seu dever, enquanto o luxo era uma ameaça ao modo de vida austero de Esparta. No entanto, apesar dessa fria praticidade, os casamentos espartanos carregavam um tipo estranho de igualdade. Ao contrário de outras cidades-estados gregas, onde as mulheres eram confinadas às sombras do lar, as mulheres espartanas não eram. Elas possuíam terras, administravam propriedades e falavam abertamente em público. Seu papel no casamento era, portanto, mais equilibrado, não como dependentes submissas, mas como parceiras encarregadas de manter a linhagem espartana. Os rituais que cercavam os casamentos refletiam essa dualidade, duros até brutais, mas profundamente simbólicos de força compartilhada. No final, um casamento espartano não era dois indivíduos se unindo por amor, mas dois cidadãos se unindo a Esparta. Sua união era outra arma no arsenal da cidade, forjada não na paixão, mas nos fogos da necessidade. Em Esparta, o momento do casamento não era deixado ao acaso, nem guiado por desejo pessoal. O Estado ditava cuidadosamente quando seus cidadãos podiam se casar.
garantindo que a instituição servisse às suas necessidades militares e demográficas acima de tudo. Ao contrário de outras cidades-estados gregas, onde os homens frequentemente se casavam jovens para garantir a estabilidade do lar, os espartanos seguiam um padrão rígido. Os homens adiavam o casamento até os 30 anos, enquanto as mulheres geralmente se casavam muito mais cedo, no final da adolescência ou início dos 20 anos. Essa lacuna incomum de idade não era um acidente. Aos 30 anos, um homem espartano era considerado experiente, tendo suportado todo o rigor do agogê, o sistema de treinamento militar brutal que começava na infância. Somente após provar-se como um guerreiro disciplinado, capaz de obediência e resistência, ele era considerado apto a assumir as responsabilidades do casamento. O Estado exigia que os homens demonstrassem lealdade a Esparta antes de poderem ser confiáveis, com lealdade a um lar. O casamento, em outras palavras, era uma recompensa pela sobrevivência e serviço. Para as mulheres, a lógica era diferente. As meninas espartanas eram criadas para ser fortes, atléticas e resilientes. Seu treinamento, incluindo corrida, luta e até arremesso de dardo, não era para prepará-las para a batalha, mas para a maternidade. A noiva espartana ideal era aquela que poderia suportar o parto e produzir crianças vigorosas. Ao se casarem jovens, as mulheres entravam em seus anos mais férteis sob o olhar vigilante do Estado, alinhando suas vidas pessoais com o objetivo de Esparta, de gerar descendentes fortes. O resultado era um contraste acentuado: guerreiros experientes casando-se com mulheres jovens e fisicamente robustas. Esse emparelhamento encarnava a visão espartana de equilíbrio. Força masculina experiente unida à vitalidade feminina. O lar não era construído sobre afeição, mas sobre utilidade calculada, com ambos os parceiros escolhidos no momento ideal para contribuir para a sobrevivência da cidade. No entanto, paradoxalmente, esse arranjo dava às mulheres espartanas mais influência do que suas contrapartes em outros lugares, porque os homens permaneciam nos quartéis até os 30 anos. Mesmo após o casamento, as esposas frequentemente administravam propriedades e finanças na ausência de seus maridos. Isso criava uma dinâmica incomum, onde as mulheres eram mais jovens, mas não impotentes, confiadas com responsabilidades que as mulheres atenienses mal podiam imaginar. Assim, a idade do casamento em Esparta refletia mais do que biologia. Refletia ideologia. Era um cronograma elaborado pelo Estado, garantindo que o casamento servisse não ao romance pessoal, mas à maquinaria perpétua da guerra. Poucos costumes no mundo antigo eram tão marcantes ou desconcertantes quanto o tratamento espartano das noivas em sua noite de núpcias. Ao contrário dos vestidos fluidos e penteados elaborados das noivas atenienses ou coríntias, as mulheres espartanas eram despojadas de sua feminilidade antes de entrar no casamento. Suas cabeças eram raspadas completamente. Seus corpos vestidos com um manto de homem e sandálias simples substituíam qualquer traço de adorno. Nesse momento, a noiva era transformada, não em uma esposa delicada, mas em algo que se assemelhava a um jovem guerreiro. Por que um ritual tão incomum? O simbolismo era duplo. Primeiro, refletia a rejeição de Esparta ao luxo e à vaidade. Cabelos longos, joias e perfumes eram marcadores de riqueza e moleza, traços desprezados em uma sociedade que valorizava a austeridade e a disciplina. Ao raspar a cabeça da noiva, Esparta retirava a beleza como ornamento, forçando a união a repousar sobre a força, não a aparência. Segundo, o disfarce borrava as linhas entre masculino e feminino. O casamento espartano não era sobre uma mulher passiva se unindo a um homem dominante. Em vez disso, a transformação da noiva enfatizava seu papel como parceira, uma esperada para suportar dificuldades e contribuir para o ideal espartano de força. Vestida com roupas masculinas, ela encarnava dureza e igualdade, sinalizando que não deveria ser tratada como frágil. Essa prática era única na Grécia, onde a maioria das mulheres era confinada ao lar, e esperava-se que encarnassem modéstia submissa. O ato também carregava um propósito psicológico mais profundo. Para um noivo espartano acostumado a passar sua vida entre homens nos quartéis militares, a transição para o casamento poderia ser desconcertante. Ao apresentar a noiva em uma forma andrógina,
O ritual suavizava essa mudança, ligando a lacuna entre camaradagem masculina e união heterossexual. Com o tempo, à medida que o cabelo crescia e a mulher assumia seu novo papel como esposa, a transformação estava completa. Ela era agora tanto endurecida como seu marido, quanto capaz de produzir a próxima geração de guerreiros. Embora estranho aos olhos modernos, esse ritual de rapagem revela o quão profundamente Esparta fundiu papéis de gênero com dever cívico. O corpo da noiva era remodelado em um símbolo de resiliência, um lembrete vivo de que o casamento em Esparta não era sobre romance ou beleza, mas sobre sobrevivência, força e a criação de um lar unificado e disciplinado. Na maioria das cidades gregas, os casamentos eram celebrações públicas cheias de música, banquetes e procissões. Em Esparta, no entanto, a união de marido e mulher começava com algo que parecia mais uma invasão do que uma cerimônia: o ritual de rapto da noiva. Longe de ser um gesto romântico, essa prática simbolizava força, controle e a transferência da mulher para seu novo papel como esposa. Após a noiva ter a cabeça raspada e ser vestida com roupas masculinas, ela era secretamente raptada por seu noivo. O ato não era violento no sentido de um sequestro real. Era encenado com ambas as famílias cientes do costume. No entanto, o simbolismo era poderoso. O noivo a levava embora da casa de sua família para um quarto privado, marcando o momento decisivo em que ela deixava sua antiga vida para trás. O ritual carregava camadas de significado. Primeiro, ecoava a cultura militar de Esparta. Assim como os homens espartanos eram treinados para tomar e suportar pela força, o rapto dramatizava o casamento como uma conquista, não de amor, mas de dever. A mulher, despojada de seus marcadores femininos, era levada para um novo mundo onde serviria a Esparta como mãe de guerreiros. Segundo, o rapto reforçava o sigilo e a contenção. Ao contrário de outros casamentos gregos, não havia grande festa ou exibição para a comunidade. Em vez disso, o primeiro encontro entre noiva e noivo era escondido, solene e controlado. O vínculo matrimonial não era feito para espetáculo público, mas para força privada, refletindo o desprezo de Esparta pelo extravagante. Talvez o mais intrigante seja a maneira como esse ritual se encaixava no sistema maior da vida masculina em Esparta. Mesmo após o casamento, os homens continuavam a viver em quartéis militares até os 30 anos. Por anos, um marido frequentemente visitava sua esposa apenas à noite, entrando secretamente em seus aposentos e saindo antes do amanhecer. Alguns estudiosos sugerem que esse sigilo mantinha a paixão viva, mantendo uma sensação de novidade. Outros argumentam que simbolizava a subordinação do casamento à vida militar, um lembrete de que nenhum lar de um homem poderia jamais ter precedência sobre o exército de Esparta. Para a noiva, o rapto marcava sua transformação. Ela não era mais filha de seu pai, mas uma esposa espartana, vinculada não apenas a seu marido, mas à própria cidade. Para o noivo, era tanto um direito de domínio quanto um teste de disciplina, prova de que mesmo no amor, ele agia sob as regras de Esparta. Para a maioria das culturas, o casamento significava um novo lar, refeições compartilhadas e vida diária como marido e mulher. Em Esparta, as coisas eram muito diferentes. Mesmo após a noite de núpcias, o marido não se mudava com sua noiva. Em vez disso, ele retornava aos quartéis militares, onde os homens espartanos eram obrigados a viver até os 30 anos. O casamento, portanto, começava com separação e não com união. A noiva, enquanto isso, permanecia na casa de sua família ou em um lar preparado para ela. Ela administrava assuntos domésticos e funções que carregavam muito mais peso em Esparta do que em outros estados gregos. Porque os homens passavam a maior parte de suas vidas treinando ou em guerra. As mulheres espartanas tinham a responsabilidade de administrar propriedades, supervisionar os hilotas, os trabalhadores escravizados que trabalhavam nas fazendas espartanas, e garantir que o lar prosperasse. Em muitos aspectos, uma esposa era a verdadeira espinha dorsal econômica da família, enquanto seu marido continuava seu serviço ao Estado. As visitas conjugais eram frequentemente secretas. Um jovem marido poderia escapar à noite para encontrar sua esposa em particular, retornando a seus quartéis antes do amanhecer. Esses encontros clandestinos
adicionavam uma intensidade incomum à vida conjugal inicial. Alguns historiadores acreditam que esse sigilo mantinha o desejo vivo, evitando a familiaridade que poderia diminuir a paixão. Outros veem isso como um lembrete claro de que a lealdade primária de um homem era para com seus companheiros guerreiros, não para com sua esposa. Para a noiva, esse arranjo podia ser tanto empoderador quanto isolante. Por um lado, ela era confiada com autoridade incomum para mulheres em outros lugares na Grécia. Enquanto as esposas atenienses viviam vidas reclusas, as mulheres espartanas administravam riqueza e tomavam decisões na ausência de seus maridos. Por outro lado, a distância emocional criada pela ausência do marido moldava um casamento que era mais funcional do que afetuoso. As crianças eram o objetivo final. Quando um casal produzia um filho saudável, eles haviam cumprido seu dever para com Esparta. As filhas também eram valorizadas, pois se tornariam as próximas mães de guerreiros. O sucesso do lar era medido não em romance, mas em contribuição para a população de guerreiros da cidade. Assim, a vida após a noite de núpcias era marcada por paradoxo. Os casamentos espartanos eram austeros, até frios pelos padrões modernos. No entanto, eles concediam às mulheres um poder e independência incomuns. Eram uniões forjadas não para companheirismo, mas para sobrevivência. Parcerias projetadas para servir a uma cidade onde a guerra sempre vinha primeiro. Na maioria da Grécia Antiga, as mulheres viviam em reclusão, confinadas ao lar e excluídas da vida política e econômica. Esparta era radicalmente diferente. As mulheres espartanas ocupavam uma posição única de poder, e o casamento apenas fortalecia isso. Longe de serem figuras silenciosas ao fundo, elas eram participantes ativas na sobrevivência do Estado. O papel central de uma esposa espartana era a maternidade, mas não apenas no sentido biológico. Esperava-se que ela produzisse crianças fortes e saudáveis, capazes de se tornarem guerreiros ou mães de guerreiros. Para alcançar isso, as meninas espartanas eram criadas de uma maneira que chocava outros gregos. Elas treinavam fisicamente desde a juventude. Corriam, lutavam e arremessavam dardos. Seus corpos eram endurecidos, não para a batalha, mas para o parto. A mulher espartana ideal era atlética, resiliente e destemida. O casamento construía sobre essa base, transformando-a de filha em portadora do futuro da cidade. Mas suas responsabilidades iam além do berço, porque os maridos estavam ligados aos quartéis até os 30 anos. E mesmo depois, frequentemente ausentes em campanha, as esposas tornavam-se chefes de facto dos lares. Elas administravam propriedades, supervisionavam os ilotas e lidavam com assuntos econômicos com autoridade. A esposa espartana controlava riqueza e propriedade de maneiras que as mulheres atenienses mal podiam imaginar. De fato, por alguns relatos, as mulheres em Esparta eventualmente controlavam quase 2/5 das terras, uma figura impressionante no mundo patriarcal antigo. Sua influência também alcançava a esfera social e cultural. As mães espartanas eram famosas por sua franqueza, conhecidas por ditos que encapsulavam a ética da cidade. Volte com seu escudo ou sobre ele, diziam a seus filhos que partiam para a guerra. Este encorajamento brusco para abraçar a vitória ou a morte refletia os mesmos valores que o casamento exigia: força, dever e sacrifício ao Estado acima de tudo. O casamento não diminuía a independência de uma mulher. Em muitos aspectos, amplificava-a. Embora vinculadas por ritual e expectativa, as esposas espartanas exerciam poder significativo dentro de suas famílias e comunidades. Eram respeitadas, até temidas, por suas línguas afiadas e padrões inflexíveis. Os homens podiam dominar o campo de batalha, mas as mulheres garantiam que a sociedade guerreira de Esparta nunca falhasse em casa. Dessa forma, o papel das mulheres no casamento espartano era paradoxal. Elas eram submetidas às demandas do Estado, mas detinham autoridade que poucas mulheres em outros lugares na Grécia podiam sonhar. O casamento em Esparta vinculava as mulheres à ética militar da cidade, mas também lhes dava força e espaço para moldar seu destino. Em Esparta, o casamento não era julgado por afeição, riqueza ou prestígio. Sua verdadeira medida eram os filhos. O Estado esperava que cada união contribuísse para seu recurso mais vital,
Um fluxo constante de cidadãos fortes e disciplinados que pudessem sustentar a máquina militar espartana. Produzir a próxima geração não era simplesmente um assunto familiar privado. Era um dever cívico, um escrutinado pela comunidade. Desde o momento do casamento, os casais estavam sob pressão para ter filhos rapidamente. Os filhos eram especialmente valorizados, pois um dia entrariam no agogê e se tornariam guerreiros. No entanto, as filhas estavam longe de serem indesejadas. Mulheres fortes eram valorizadas como futuras mães de guerreiros. De fato, as meninas espartanas eram criadas com a mesma ênfase na saúde física que os meninos, garantindo que um dia suportassem o parto e produzissem descendentes saudáveis. A obsessão pela força levou a práticas incomuns. Se um marido era muito velho ou infértil, o Estado podia encorajar sua esposa a conceber com um homem mais jovem ou forte. Ao contrário de outras cidades gregas, isso não era considerado escandaloso. Era pragmático. O objetivo era garantir que nenhum útero fosse desperdiçado, que cada casamento produzisse crianças que servissem a Esparta. Algumas fontes até sugerem que os homens podiam permitir que suas esposas dormissem com guerreiros particularmente fortes para gerar descendentes melhores, tratando a reprodução quase como treinamento seletivo para animais. Os recém-nascidos, uma vez entregues, enfrentavam um escrutínio severo. Anciãos inspecionavam os bebês para determinar se eram saudáveis e fortes o suficiente para sobreviver. Bebês fracos ou deformados podiam ser abandonados, uma prática arrepiante que refletia a dedicação implacável de Esparta à força. Para aqueles considerados aptos, a infância era breve, pois os meninos logo eram tirados de suas mães para começar o treinamento no agogê. As mães, embora profundamente apegadas, eram esperadas para aceitar isso como parte de seu dever. O casamento, então, era inseparável das ambições eugênicas do Estado. Os casais não estavam simplesmente construindo famílias, estavam produzindo soldados e mães, a matéria-prima do futuro de Esparta. Até a intimidade em si era subordinada a esse objetivo. Os rituais, o sigilo e a disciplina que cercavam o casamento espartano eram todos voltados para um resultado, uma próxima geração capaz de sustentar o modo de vida da cidade. Para os espartanos, o amor era passageiro, mas o legado era eterno. Um casamento bem-sucedido não era aquele que trazia alegria ao marido e à esposa, mas aquele que trazia força à Esparta. Na maioria das cidades-estados gregas, o casamento era considerado um assunto privado entre famílias. Em Esparta, no entanto, o Estado estava firmemente no meio de cada união, moldando-a para servir à sua agenda militar implacável. O casamento não era um contrato de amor ou mesmo de propriedade. Era um instrumento de política, rigidamente regulamentado, para garantir a sobrevivência da cidade. O Estado ditava o momento do casamento. Os homens eram proibidos de se casar até que tivessem completado anos de treinamento militar e atingido a idade de 30 anos. Isso garantia que apenas guerreiros experientes, provados em disciplina e lealdade, fossem confiados com famílias. As mulheres, por outro lado, eram casadas jovens, sua fertilidade vista como um recurso a ser aproveitado cedo para o benefício da cidade. Mesmo esse emparelhamento de homens mais velhos com mulheres mais jovens era menos sobre costume do que sobre estratégia. Maximizava a probabilidade de descendentes fortes. Além do tempo, o Estado também intrometia-se na própria fertilidade. Se um casamento falhava em produzir filhos, não era visto como uma desgraça privada, mas como uma falha pública. O Estado podia encorajar arranjos não convencionais, permitindo que outro homem gerasse filhos com uma mulher, ou permitindo que um marido mais velho emprestasse sua esposa a um guerreiro mais jovem. Para os espartanos, isso não era vergonhoso, mas prático. O dever de cada casal era contribuir para a população de guerreiros de Esparta. Mesmo os rituais de casamento carregavam o carimbo da ideologia estatal, a rapagem da cabeça da noiva, o rapto ritual, o sigilo das reuniões conjugais. Esses costumes refletiam valores de austeridade, disciplina e contenção, todos os quais o Estado exigia de seus cidadãos. O casamento era outra forma de treinamento, não um santuário dele. A presença constante do Estado
também reforçava o paradoxo da vida espartana. Enquanto os homens eram vinculados aos quartéis, as mulheres eram concedidas autoridade incomum em casa. Ao forçar os maridos a permanecerem em serviço militar, muito depois do casamento, o Estado criou espaço para que as esposas administrassem propriedades e exercessem influência. Dessa forma, o controle do Estado sobre o casamento, indiretamente, elevava o poder das mulheres, tornando-as indispensáveis tanto na vida familiar quanto econômica. Em última análise, o casamento em Esparta não era um marco pessoal, mas uma obrigação cívica. Cada cabeça raspada, cada encontro secreto, cada criança nascida sob seu sistema era prova de que o Estado se estendia aos cantos mais íntimos da vida. Em Esparta, até o amor e a família se curvavam perante as necessidades da guerra. Os costumes matrimoniais de Esparta, tão estranhos e severos aos olhos modernos, nunca foram simplesmente tradições pessoais. Eles eram o reflexo direto de uma sociedade construída sobre disciplina, austeridade e serviço ao Estado. Ao contrário de Atenas, onde os casamentos eram celebrações coloridas cheias de música e festas, as uniões espartanas eram marcadas por cabeças raspadas, raptos encenados e sigilo. Essas práticas retiravam o romance e o luxo do casamento, transformando-o em uma ferramenta cívica para produzir cidadãos fortes. O legado desses costumes reside em como eles encarnavam completamente as prioridades de Esparta. Cada ritual, da transformação da noiva em uma figura quase masculina às visitas noturnas do noivo dos quartéis, simbolizava unidade, força e subordinação do indivíduo ao coletivo. O casamento não era sobre prazer, mas sobre função, projetado para criar uma parceria que espelhasse a ordem militar de Esparta, eficiente, implacável e devotada à sobrevivência. No entanto, paradoxalmente, esse sistema elevava as mulheres de maneiras incomuns em outros lugares na Grécia. Porque os homens permaneciam vinculados ao serviço militar, as mulheres tornavam-se gerentes de propriedades, detentoras de propriedades e guardiãs do lar. As esposas espartanas eram mais jovens, mas exerciam influência notável, suas vozes afiadas e sua independência inegável. Enquanto o Estado impunha controles severos, também dava às mulheres proeminência incomum na vida cívica, um legado que fascinava e perturbava outros gregos. Esses costumes também revelam a visão implacável de Esparta sobre as relações humanas. As crianças eram inspecionadas quanto à força, os casamentos arranjados para a fertilidade e até a intimidade em si era submetida às demandas do Estado. O amor era secundário ao dever, e a beleza era raspada em favor da resiliência. O que importava não era o conforto do marido e da esposa, mas a resistência de uma sociedade permanentemente em guerra. Quando Esparta eventualmente declinou, seus rituais matrimoniais, como sua disciplina militar, tornaram-se matéria de lenda. Escritores de outras cidades gregas frequentemente os retratavam como bizarros, até bárbaros, mas também admiráveis em sua dedicação austera. Hoje, eles servem como um lembrete de como profundamente os valores de uma cultura podem moldar suas instituições mais íntimas. O legado dos costumes matrimoniais espartanos não é romance, mas revelação. Eles nos mostram o que acontece quando o Estado toma conta da vida familiar, moldando amor e união em armas de sobrevivência. Em Esparta, até um casamento era um campo de batalha, um lugar onde o dever triunfava sobre o desejo e o futuro da cidade era forjado nos laços privados de marido e mulher.